Sabe, e se a gente pudesse dar um pulo, assim, uns 3.000 anos no passado, para ver como é que a justiça funcionava naquela época? Pois é, lá no livro do Êxodo tem uma coisa chamada Código da Aliança, que é, basicamente, um dos conjuntos de leis mais antigos que a gente conhece. Hoje, a gente vai mergulhar nesse código para tentar entender o que ele dizia sobre crime, castigo, direitos, tudo isso numa sociedade que era, assim, completamente diferente da nossa. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa: como é que era a justiça há 3.000 anos? O que era certo, o que era errado? A gente vai ver que esse código antigo, olha, ele tinha resposta para quase tudo. Sério, desde os direitos de um servo, que era uma realidade da época, até, sei lá, o que acontecia se um boi do seu vizinho atacasse alguém. Parece específico, né? Mas tá tudo lá. Beleza. Para organizar nossa exploração, a gente vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, vamos olhar as regras da servidão. Depois, a gente mergulha naquela famosa lei do vida por vida. Aí, a gente vai ver como eles lidavam com responsabilidade e restituição, sabe, quando algo dava errado. E por fim, vamos pensar um pouco no legado disso tudo. Então, vamos lá, começando pela servidão. Certo. Então, nosso primeiro ponto é um tema bem complexo: a servidão. O código não fingia que isso não existia. Pelo contrário, ele trazia regras bem específicas para definir os direitos e os limites tanto de quem servia quanto de quem era servido. E olha, logo de cara, a gente já vê uma diferença bem grande. Para o homem, a regra era clara: ele servia por 6 anos e no sétimo estava livre. Ponto final. Agora, para uma mulher que era vendida pelo próprio pai, a situação era diferente. A lógica era outra. A lei meio que a protegia, sabe? Ela não podia ser tratada como uma serva qualquer. A expectativa era que ela se casasse com o senhor, ou com o filho dele, ou que alguém pagasse pelo resgate dela. E mais, os direitos básicos dela, comida, roupa, isso era garantido por lei. Tá, mas e se o servo não quisesse ir embora? É uma boa pergunta, né? A lei pensava nisso também. Se ele chegasse e declarasse publicamente: olha, eu amo meu senhor, minha família aqui, não quero sair livre, acontecia um ritual, e era um ritual bem impressionante. O senhor o levava até os juízes e ali, na porta de casa, furava a orelha dele com uma ferramenta contra o batente da porta. Era um sinal, um símbolo visível e permanente de que ele pertencia àquela família, mas por escolha dele. Ok, vamos deixar a servidão um pouco de lado agora e entrar num assunto mais pesado: a violência. Como é que esse código definia o que era um crime? E qual era a punição que eles consideravam justa? As respostas para isso, nossa, elas revelam muito sobre o que era realmente importante para aquela sociedade. E aqui a gente chega num dos pontos talvez mais importantes de todo o código: a intenção. A intenção muda tudo. Se alguém matasse outra pessoa de propósito, com premeditação, era crime capital, punição à morte. Mas, se fosse um acidente, sem querer, a pessoa tinha o direito de fugir para um lugar seguro, uma espécie de cidade de refúgio. E pensem bem, essa ideia de separar o que é um assassinato de um homicídio sem intenção é a base do nosso sistema de justiça até hoje. E olha só, a pena de morte não era aplicada só em caso de assassinato, não. Tinha outras coisas que eles consideravam gravíssimas a ponto de merecer a pena máxima. Por exemplo, agredir o próprio pai ou a própria mãe, ou amaldiçoar os pais, e também sequestrar alguém. Isso mostra o peso gigantesco que a estrutura familiar e a liberdade de cada um tinham naquela época. Mexer com esses pilares era como atacar a sociedade inteira. Bom, agora a gente chegou naquela frase. Aquela que todo mundo conhece, mas que talvez seja uma das mais mal interpretadas de toda a história do direito. Vida por vida, olho por olho, dente por dente. Soa bem brutal, né? Vingativo até. Mas a grande pergunta é: será que isso era para ser levado ao pé da letra sempre? A resposta? Olha, pode surpreender. Porque no caso de um servo, a resposta era não. Significava liberdade. Se um senhor ferisse um servo, a lei não pedia vingança. A perda de um olho ou de um dente não era paga com o olho ou o dente do senhor. Era paga com algo muito mais valioso: a liberdade daquele servo. É aqui que a gente entende o verdadeiro princípio por trás do olho por olho. A ideia não era vingança literal, era sobre proporção. A compensação tinha que ser equivalente ao dano sofrido. E vamos combinar: para um servo, o que poderia ser uma compensação mais justa por uma lesão permanente do que a própria liberdade? A justiça, nesse caso, se adaptava à condição da pessoa. Isso é fascinante. Muito bem, chegamos na nossa última parte. Porque o código não tratava só de violência entre pessoas, não.
Ele também tinha regras bem claras sobre acidentes, danos à propriedade, em outras palavras, sobre a responsabilidade que todo mundo tinha pelas suas coisas e pelas suas ações. E para a gente entender isso na prática, vamos pegar um exemplo que o próprio código detalha bastante. É quase um estudo de caso. O que acontece quando um boi mata uma pessoa? Vamos olhar isso aqui com calma. Primeiro cenário. Um boi ataca e mata uma pessoa. É a primeira vez que isso acontece, o que a lei diz. O boi é sacrificado, mas o dono, absolvido. Agora, segundo cenário. O dono já sabia que o boi era perigoso, ele já tinha sido avisado, e mesmo assim não fez nada, e o boi mata alguém de novo. Aí a história muda completamente. A culpa é do dono, que podia ser condenado à morte. E tem um terceiro caso. Se a vítima fosse um servo, a punição para o dono negligente era diferente de novo. Era uma multa em dinheiro. 30 ciclos de prata. Esse era o valor. O preço fixado que o dono negligente pagava pela vida de um servo. É um detalhe muito específico, né? Mas mostra que o sistema não queria só punir, ele queria também restituir a perda. Basicamente, ele colocava um valor monetário na vida para fins de compensação legal. E essa lógica da restituição aparecia em vários outros casos. Por exemplo, se alguém deixava um poço aberto e um animal caía lá dentro, o dono do poço tinha que pagar. Se um boi matasse outro, a lei tinha uma solução para dividir o prejuízo. O foco era sempre esse: responsabilizar o dono e compensar quem foi prejudicado. A ideia era, no fim das contas, restaurar o equilíbrio das coisas. Então, depois de passar por tudo isso, o que a gente pode tirar de conclusão sobre esse sistema de justiça tão antigo? Bem, se a gente fosse resumir em poucas palavras, daria para destacar 3 princípios fundamentais. Primeiro, a distinção. A intenção por trás de um ato muda tudo. Um acidente não é um crime. Segundo, a justiça comensurável, ou seja, proporcional. A punição tem que ter a ver com o dano. E terceiro, a responsabilidade. Cada um é responsável não só pelo que faz, mas também pelo que possui. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Quando a gente para pensar na nossa justiça hoje, na diferença entre homicídio doloso e culposo, nas indenizações por danos, na responsabilidade civil por negligência, a gente percebe que as raízes de muitas dessas ideias são muito, muito antigas. Então, a pergunta que fica no ar é essa: de que formas esses princípios, que foram escritos há mais de 3.000 anos, continuam vivos e moldando o nosso jeito de entender o que é justo hoje em dia?